Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um jogo rápido aqui na Central Trader. Vamos dar passada agora nos ativos que eu estou operando nesse exato momento, os papéis que me chamam a minha atenção e falar um pouco a respeito sobre o Ibovespa, o dólar futuro, Dow Jones e algumas operações aí que eu estou vendo nesse exato momento no nosso mercado. Bem, dando a passada no Ibovespa, nós vimos que o nosso Ibovespa hoje faz um candle, deixa uma sombra inferior, um candle de menor amplitude, próximo dessa região. Chegou muito próximo a acionar o stop daquela operação que a gente comentou, quem operou usando o modelo do deslocamento diferenciado, mas não alcançou o objetivo desse trade, está lá na faixa ainda de 55.890 pontos. Tivemos também o ponto do contínuo que o Bruno gosta de operar, que também foi acionado. Temos até um possível Dunning de alta também, de baixa, que foi acionado hoje, mas este candle ainda me deixa um pouco desconfortável. Tem a próxima média de 144, então eu acredito que o mercado tem a possibilidade de fazer um movimento de alta do que um possível movimento de baixa com mais intensidade. Se a gente colocar a nossa acumulação e distribuição, a acumulação e distribuição está mais próxima do topo do que do fundo. Nós temos o estocástico dentro de 7 períodos querendo fazer esse cruzamento para baixo, acima de 70, que não é um sinal interessante. Mas o Williams também já está aí numa região muito interessante, pelo menos para aliviar, já aliviou os indicadores nesses últimos 2 dias, na minha visão. Então eu mantenho ainda um certo otimismo com o mercado. Mas se realmente perder essa região dos 52 mil, aí a coisa acaba ficando mais fácil, mais braba, né? E acaba levando o mercado a fazer um forte movimento até testar essa média, esta LTB antiga, pode servir como suporte, né? Então essa aqui é uma região importante, que seria basicamente este fundo aqui. Mas o que a gente tem que estar atento realmente são os papéis individuais, e isso é o que eu faço. Dow Jones continua aí a sua movimentação altista, está próximo de acionar até o modelo do Andinho, né? Mas por enquanto, nesse exato momento, não tenho o que fazer a não ser esperar. O dólar futuro, eu acabei ontem não falando para vocês, mas não conversando com vocês ontem, mas o dólar futuro existia aí o modelo do ponto contínuo do Bruno, mas abriu em gap, então não teve como fazer esse trade aí. Realmente o dólar demonstrando muita pressão compradora. Vamos dar uma passada nas operações. Antes de mais nada, a única operação que eu fiz hoje foi a OIBR4. O IBR4 eu fiz essa venda. Não é um costume que eu faço, né? O ativo abriu em gap, mas eu passei por gráfico de 60 minutos, vi que o mercado não conseguiu fazer um movimento forte, ele simplesmente fechou o gap e demonstrou uma certa fraqueza. Então eu fiz essa venda no dólar, ou na OIBR, no mesmo plano que eu tinha comentado aí na sessão ao vivo. Então a minha venda ocorreu a 3,49, stop está em 3,06, o objetivo 3,06 e o stop dessa operação hoje passa para 3,89, porque o SAR parabólico baixou. Então já baixo o meu stop de recompra dessa posição. Das operações que eu estou em aberto ainda, eu estou comprado pelo Williams em Arezzo. Também não tenho nada a fazer, a não ser esperar quando fechar acima da banda de Bollinger eu bater no objetivo de 37,64. Por enquanto, nada a fazer. Pomo 4, hoje eu fiz um trade nela nos 60 minutos muito simples, muito fácil. Aquela estratégia que eu comentei, ela fez deste topo ao este fundo, estavam com 40 dias, então quando completa 40 dias depois de um fundo, de um topo, eu, Anderson, procuro entradas aí no gráfico 60 minutos, foi o que ocorreu. Já finalizei o trade, a minha compra foi quando houve essa inside bar aqui, sendo aí a segunda hora do dia, né? Bem interessante. Eu entrei na terceira hora e já finalizei o trade aí pelo gráfico 60 minutos, mas eu estou posicionado pelo gráfico diário. A estratégia aqui é vender toda a posição quando fechar acima da banda de Bollinger. TRPL4 é um trade que eu vou fechar no prejuízo, porque a minha compra ocorreu a 31,37, mas a venda agora já está a 30,80. Então, acontece, o importante é que eu tenho que estar seguindo sempre a estratégia à risca, né? Pode dar errado,
Ninguém tem o dom de acertar todas as operações. O que eu tenho é que fazer é seguir as entradas que estão me proporcionando aí pelos modelos operacionais que eu estou acostumado a trabalhar. Ecor 3, a minha compra também foi pelo Williams. O objetivo desse trade é vender somente quando fechar acima da band Bollinger ou em 15,95. Neste caso, nada a fazer. JHSF3 foi uma entrada feita pela Estrela da Vida. Média baixou, então eu baixo a minha venda. Coloco a minha venda aí para 5,26, que é um ativo que eu estou posicionado. Light, um trade que eu estou posicionado já com realização parcial. Neste caso eu não tenho nada a fazer, porque o stop dessa operação está em 21,05. Nós temos um fechamento acima do fechamento que no anterior, então o stop está no ponto na mínima do que no anterior. Jet 4, um trade feito pela Estrela da Vida. Hoje a média de 20 caiu, então eu desço a minha venda. Então a venda vai para 20,74. Então um trade aí também. Banco do Brasil, mesma estratégia pelo Williams. A compra foi feita aí desde os 26,44, perdão. A venda fica em 27,77 ou quando fechar acima da banda de bordo. Nesse caso nada a fazer. Lojas Renner, a compra baseada em menor candle e com estudo de ciclo. Média de 20 caiu, então eu desço a minha venda, né? Então a minha venda vai para 65,39. Eu deixo ali automaticamente uma venda desse papel. E a Nato 3 também foi uma compra feita pela estratégia de ciclo. Média de 20 caiu, então eu também abaixo a minha venda desse papel. Vai para 43,50. Então três aí todos posicionados na ponta compradora. E na ponta vendedora, todas as minhas vendas foi feita pelo modelo da 4 mínimas. Então, Mafrig, a venda ocorreu a 4,36. Hoje o stop foi para 4,37. Por causa de 1 centavo, então eu vou deixar já minha recompra, minha ordem de recompra desse papel no meu ponto de entrada, né, que foi a 4,36, e mantenho o objetivo lá em 3,48. Se o SAR baixar amanhã, eu baixo já o ponto de venda de recompra desse papel pelo SAR. Mas pela diferença de 1 centavo, então já boto o meu stop no ponto de entrada. A mesma coisa está acontecendo com a LL. Minha venda ocorreu a 7,93 e o SAR parabólico hoje está em 7,95. Então eu vou botar a minha recompra automaticamente aí no 7,93 para pelo menos aí vamos ter só o prejuízo aí, se vinha ocorrer prejuízo só na questão do BTC. Tirando isso, o custo operacional, né? Tirando isso, não temos mais como ter prejuízo operacional. O objetivo continua sendo aí no 7,30. A Inev 3, um papel que eu vendi desde os 3,33. O objetivo desse trade está em 2,80 e o stop de recompra pelo SAR, né? Então já vai para 3,54. 3,54 é o meu objetivo de recompra. O objetivo fica em 2,80. Venda 3,36 e a OIBR foi o trade que eu assumi hoje. Na ponta vendedora amanhã, como eu tenho ainda mais operações a ser feitas por esse setup, me chama a atenção amanhã a MAR 3. Então a MAR 3, o que a MAR 3 aqui tem? A MAR 3 é o meu trade na ponta vendedora porque tem um setup da realização frustrada. Média de 20 caindo, temos aqui alta, baixa, alta. Então o meu stop dessa operação vai ficar sendo em 18,49. Então 18,49 fica meu ponto de venda, ou meu stop. Meu ponto de venda fica em 16,75. Então eu coloco um ponto de venda que é abaixo da mínima do candle 1 centavo hoje. E o meu alvo desse trade fica sendo, para finalizar todo o trade, fica sendo essa amplitude projetada para baixo. 17,01 eu, Anderson, recompro toda esta operação. Então esse é um trade que eu tenho desenhado para mim amanhã, é a MAR 3. Se eu não tivesse esse filtro, eu tenho alguns papéis que me chamam muita atenção hoje. Primeiro, me chama muita atenção pelo setup do Andinho, é o Usiminas 5. Usiminas 5, estamos com a média de 20 subindo, 2 candles negativos de queda, DI mais de 40 acima do DI menos. Então o ponto de entrada por esse modelo fica sendo aí em 17,69.
Então 17,69 ficaria o ponto de entrada, o stop na mínima do candle de hoje. Eu colocaria o stop aí em 12,20. O alvo para a realização parcial é essa amplitude projetada para cima, ficando em 13,19, e o objetivo final desse trade fica sendo desde essa mínima até essa máxima projetada para cima. Então, o objetivo final eu trabalharia lá em 14,42. A própria Usiminas 3 também existe esse mesmo setup. Ponto de compra fica na superação da máxima do candle de hoje, o stop na mínima, o alvo fica sendo a amplitude deste risco projetado para cima. Então, nós temos aqui, o alvo para a realização parcial fica sendo essa amplitude projetada para cima em 12,25, e o objetivo final desse trade fica sendo esta amplitude projetada para cima. O objetivo final fica aqui em 13,29. Então esse é um trade também possível na Usiminas 5 e na Usiminas 3. Eu vi Banrisul, estava muito atento a Banrisul hoje, fazendo o setup aí, estava fazendo a estrela da vida, né? Um candle que no momento encosta na banda de Bollinger, a entrada seria na superação ou no fechamento de hoje, mas eu sei que tem pessoas que gostam de operar na superação da máxima do candle de hoje. Então também seria uma possível entrada se vier a superar a máxima do candle de hoje amanhã. O objetivo ficaria sendo a média de 20, e o outro ativo é Grendene. Grendene também faz uma estrela da vida. É um candle que em nenhum momento encosta na banda de Bollinger, então o ponto de entrada seria nesse fechamento e vender todo o trade aí na média de 20, ou se não aguardar a superação da máxima do candle de hoje. Dificilmente Grendene faz esse sinal gráfico, gente. Dificilmente sinal gráfico aparece em Grendene, e quando aparece tem um elevado nível de acerto na Grendene. É um papel que eu operaria sem dúvida nenhuma, pela quantidade de sinais que raramente aconteceu nesse papel. Então é um papel que eu faria um trade sem dúvida nenhuma se eu tivesse capital disponível, se eu não estivesse operando mais do que 10 papéis nesse exato momento. Um trade possível junto com Banrisul. Podemos ver que no passado nesse papel dificilmente aconteceu este sinal gráfico, tá bom? Então aqui nós tivemos né? Bateu no objetivo. Bem, então eu desejo a todos vocês um belo descanso, e amanhã nós estaremos novamente com o nosso chat, o nosso bate-papo aí no site. Grande abraço a todos. Valeu!